Vamos lá, Amanda. Faz uma oração para nós, para a gente continuar o trabalho. Uhum. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanha no nosso estudo a cada domingo, queremos primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez aprendendo sobre mediunidade, aprendendo sobre essa ferramenta e como usá-la. Vamos ter uma boa reunião e aprender cada vez mais com essas obras que são verdadeiro presente para a nossa encarnação. Seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, vamos lá, né? Consegui compartilhar hoje? Está compartilhando? Começou aqui. Compartilhou. Então, a partir de agora, eu vou para a apresentação e não vejo mais vocês. Então, se vocês levantarem a mão, vocês têm que me avisar, tá? Eu te aviso aí, pode deixar. Eu fiz um resuminho aqui, porque a gente parou... Até a gente começou a falar do circuito mediúnico, né? Mas nós vimos que o circuito elétrico, até André Luiz faz essa associação com o circuito mediúnico, que ele é uma ligação de elementos elétricos que vão formar um caminho fechado para a corrente elétrica, né? Então, os circuitos elétricos são ligações de elementos como geradores, realizados por meio de fios condutores, permitindo a circulação da corrente elétrica, né? E a função de um circuito elétrico é enviar energia para os elementos que constituem esse circuito, como, por exemplo, as lâmpadas e os aparelhos eletrônicos, né? Então, a fonte de energia elétrica é um sistema que contém dois elementos com diferença de potencial. Um elemento que tem uma alta concentração de energia, que é o polo positivo, e um outro que vai ter baixa concentração, que é o polo negativo. E essa diferença de potencial é que impulsiona o fluxo de elétrons através de um circuito elétrico, né? Então, a corrente elétrica que atravessa o circuito, ela percorre os geradores, aí é que eu queria perguntar, né? No sentido do polo negativo, que representa o nível de energia baixo, para o polo positivo, que representa o nível de energia alto, né? Então, quando ele passa por um gerador, a corrente elétrica deve ganhar energia e não perder energia. Então, é por isso que vai percorrer os geradores pelo menor potencial em direção ao maior potencial. Aí eu queria dar uma parada e perguntar se é realmente assim que acontece. Tá correto? Eletricamente falando, sim. É isso Pois mesmo. é. Eletricamente falando, né? Aí a gente passa para a questão do circuito mediúnico, que aí ele faz uma analogia com o circuito elétrico. E aí ele vai explicar, né? Como se dá... Isabel. Sim. A gente tem que, talvez possa ajudar, e não sei se o Vicente vai concordar, tudo em termos de energia vai de um maior potencial para um menor potencial, né? Então, o que acontece? O fluxo de elétrons, né? Ele vai de um maior potencial para um menor potencial. A gente faz fazendo uma analogia, né, com o próprio chuveiro, né? Então você tem a rede, é isso? Na hora que você liga, né? Então o que acontece? Os elétrons vão passar por uma resistência, vai aquecer a água, então você vou estar utilizando o mesmo, né? A água, o próprio peso da água fecha os contatos, né? Para permitir que os elétrons passem por uma resistência, essa resistência vai transformar, né, essa energia em energia calorífica. No caso do próprio comunicação entre os espíritos, se a gente analisar bem,
o espírito superior ele está numa frequência mais alta, então ele tem um potencial mais alto, né? E vamos supor a gente está numa frequência mais baixa, então a energia vai sair dele, né? Para passar. Então, é isso que eu Ele queria vai até atuar falar. como uma fonte, ele vai atuar como uma fonte geradora, né? A nossa mente, ela é emissor e receptor. Então, nós temos outros órgãos no corpo que vai gerar energia. Então, ela vai atuar como um emissor. O fluido cósmico universal, ele atua como um fio, né? Ele é o elemento condutor até a nossa mente. Uma vez que há uma receptividade, e eles têm meio para ajudar a gente nesse processo, aí faz-se a comunicação, né? Então, rompe aí vamos falar entre aspas, esse isolamento e a comunicação. Como o Vicente estava falando, o sistema, quando é de um irmão que está numa condição de sofrimento, ainda que quando a gente fala com ele que ele está sofrendo, ele acha que não, então ele precisa de um despertar ainda, é ligado, né, na região do chakra que está ligado ali na área do chakra básico, né? E aí o que acontece? Nesse caso aí, essa ligação, nós vamos doar energia para ele, né? Em função da nossa vibração. E aí a gente vai doar essa energia para que haja essa comunicação, né? Agora, fechar esse contato aí, como que fecha esse contato? Aí o Vicente podia explicar para a gente, porque até então, essa parte aí, para mim também, eu não consegui entender muito bem como é que é fechado. Eu acho que ele vai até entrar assim, um pouquinho, se ele quiser explicar agora, pode até explicar, mas eu acho que vai ter uma parte aí que vai falar um pouquinho disso, aí ele podia até dar essa explicação para a gente. Ou talvez melhor agora, né, Vicente? O que você acha? Eu acho que seria bom, sabe? Porque já para a gente ir chegando para frente com uma ideia. Nós falamos recentemente aqui, até com a Lazans, a gente falou isso junto aí, e se nós não tivermos onde armazenar as nossas energias, se nós não tivermos uma bateria físico e espiritual, nós não temos como fazer o processo mediúnico. Porque nós não podemos fazer uma ligação direta, seria uma gambiarra. E a gambiarra nessa questão espiritual, ela não funciona, não, sabe? Então, é por isso que a ligação é feita na região básica, as energias são extraídas, né, do nosso baço. Nós temos 2 tipos de baço, né? Nós temos o físico e o perispirítico. A energia é extraída dali e essa ligação é enviada diretamente aos nossos lobos frontais. Quando elas chegam nos lobos frontais e que os lobos frontais eles se aquecem ou eles tem um outro termo que a gente usa, eles movimentam, né? Eles eriçam, e no momento em que eles eriçam, então eles lançam a informação para a glândula pineal. É nesse momento, só que o processo é rápido, né? Porque não é o espírito que está fazendo isso. Quem está fazendo todo esse processo aí é o mentor espiritual. Então, é por isso que, às vezes, quando a espiritualidade diz assim, olha, evite relações sexuais antes de reunião mediúnica, a grande maioria não sabe por quê. Porque você tem que parar e pensar e falar assim, mas peraí, o que tem a ver uma relação sexual antes, até um dia antes da reunião? Olha que interessante. Por quê, gente? Fica a pergunta aí, eu quero que vocês respondam para mim.
Pela questão da transmissão energética? O que é que todo mundo pensa aí? Gasta muita energia, né, Vicente? Gasta energia. Sim, mas que energia que a gente gasta? Ué, energia telúrica, né, básica, né, porque geralmente a parte de relação sexual eu entendo que tem a ver com a movimentação dessas energias da região básica, né? E muitas vezes, igual você falou, que a ligação é feita através do básico, aí E pode você não interferir. falou que tem que ter essa bateria física e espiritual para fazer essa ligação mediúnica? Então é como se tivesse Gente, não de uma maneira de... vou confundir energia sexual com prazer físico, não. Não, mas aqui eu estou falando a questão Prazer, de... prazer físico é uma coisa e energia sexual é outra. Você está Completamente. querendo falar de energia sexual? Claro, eu não Energia falo. sexual é energia criativa. Então, olha para você ver. Ela não tem nada, ela não tem muito a ver com as questões fisiológicas, não. Não, mas não estava querendo dizer nem como que questão fisiológica, eu estava querendo dizer mais que a questão de ter como se fosse uma retenção de energia, retenção energética, Olha que entendeu? Para você, como se interessante. tivesse que guardar, não é isso então, não, nada a ver. Vamos parar para pensar. Não, tem a ver sim. Olha, vamos parar para pensar assim. Para que um espírito que venha do mundo espiritual, para que uma mãe possa engravidar, vamos assim dizer, para que esse espírito possa ser ligado ao corpo, eles precisam de energia, não é a energia que nós geramos no dia a dia, não. É a energia de vida. E a energia de vida, ela só vem através, eu estou falando, não é através de ato sexual, não. Por que normalmente os espíritos, quando eles precisam reencarnar, o mundo espiritual leva os pais, quase sempre, eles levam os pais para receber a informação de que aquele espírito vai renascer? Por quê? Para que a energia de vida possa ser produzida. Olha que interessante. Quando o espírito é levado numa reunião mediúnica, ele passou pela segunda morte, ele está fazendo o quê, gente? Ele está ressuscitando. E para ressuscitar, ele só pode ressuscitar com a energia de vida. E a energia de vida nós temos que armazenar ela também. E onde que nós produzimos ela? Então, isso é um negócio tão interessante. Quando a gente fala assim, choque anímico, as pessoas acham que é só energia física. Não. Energia de vida. Então, assim, a gente fala muito, por exemplo, da Kundalini. Talvez a grande maioria de nós espíritos ainda não sabemos verdadeiramente o que é Kundalini. E a gente precisa de compreender isso sim. Quando a gente fala assim, a energia sexual, a energia de vida vem do básico. Eu falo que a parte básica do nosso corpo é a base de nossas sensações mais grosseiras, mais animalizadas. Por isso que os espíritos inferiores ou doentes, eles são ligados nessa região. Por quê? Porque eles estão vivendo a animalidade. Então, eles precisam de estar ligados aí. Mas, para que eles ressuscitem, eles precisam de energia de vida. Isso é fundamental. Entendeu? Então é isso mesmo. É uma forma de armazenar energia, por isso que não se recomenda o ato sexual. Não seria isso, então, resumindo? É porque no ato sexual você tem um consumo muito grande Grande, então, se você precisa de armazenar essa energia, não você é? precisa de armazenar. Agora, quando você vai dar um passe, por exemplo, Para que um faça essa passe em ligação alguém, mediúnica de uma forma mais fácil. Em outras palavras, é isso. olha para você Né? ver, você vai dar um passe, por exemplo, você está lá no tratamento dos animais, você está gerando energia de vida. Ou seja, você está gerando um tipo de energia de que, eu diria, eu até grosseiramente falando, é a energia que ressuscita, é a energia que recompõe,
Não pode ser a energia só que nos mantém vivo, não. Ela tem que ser algo a mais, senão ela não faria muito sentido. Então, assim, por quê? Porque a energia animal, ela é importante? Agora, como que essa energia animal é usada? Ela pode ser usada pelos espíritos? Constantemente eles fazem uso dela. Mas numa reunião, como uma reunião de tratamento igual a gente tem na quarta-feira, a energia que eles vão usar é energia pura, é energia que ressuscita. Então é por isso que nós precisamos de armazenar essas energias, né? E a gente armazena ela através do baço, do baço, né? Não é no básico. E olha que interessante. Por que nós precisamos que o nosso esplênico esteja limpo? Porque através do baço também nós recebemos a energia do sol. E essas energias que vêm do sol, elas são ali armazenadas também junto ao baço. Então, o sol é energia de vida. A Terra, se não tiver a energia que vem do sol, nós morremos. Tudo que tem vida material na Terra sem energia solar, morre. Entendeu? Então, você imagina na mediunidade, por exemplo, um tratamento igual é feito lá. Então, um negócio muito interessante. Então, normalmente, na manifestação, não é muito diferente. Tá? Entendi. Obrigada. Então, ele coloca o conceito de circuito mediúnico como sendo a extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente o emissor, que seria o espírito, e o receptor, o médium. Mas o Vicente tinha até, inclusive, colocado isso que isso vai depender, né, dos participantes, né, quem é o emissor, quem que é o receptor, né, Vicente? Você tinha colocado isso na semana passada. Então, na corrente... muda, né? O Mauro lembrou aí que muda. Né? Muda. Se o espírito é doente, o processo é um. Se o espírito é o mentor, exatamente. O processo é outro. Se o espírito... ele... Pode falar. No espírito doente, o espírito vira um neutro. Sim. Na comunicação superior, de cima para baixo, o neutro passa a sermos nós. Por quê? Porque o tipo de comunicação, ela é direta, ela é mental, ela passa pelos lobos direto. O espírito é que faz isso, né? O seu mentor faz isso. Ele joga isso direto nos seus lobos frontais e dos lobos chega na pineal. A pineal expande e aí dá a comunicação. No caso do espírito inferior, é o contrário. Inicia pelo básico, sobe pelos seus centros nervosos, chega até os lobos frontais, vai na pineal e dá a comunicação. É diferente. Eu acho que ele coloca aqui como emissor, espírito, receptor, o médium, porque no livro ele está se referindo mais ao circuito mediúnico entre né, o mentor e o médium, né? Sim, por exemplo, você e Ezequiel. Sim, perfeito. Ele não está falando propriamente dito aí de uma comunicação de um espírito em necessidade. Ele está falando aí propriamente do mentor. Sim, isso. Então, no circuito mediúnico tem o trajeto de ida, que é a vontade e apelo, o trajeto de volta, que é a vontade e resposta, sob o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, né? Então, olhando essa figura aqui, até pensando, né, numa questão, uma corrente elétrica passando por um condutor produz um campo magnético em redor desse condutor, como se ele fosse um ímã, em torno de um círculo de pessoas, então, numa reunião mediúnica, forma um campo magnético que é capaz de atrair espíritos desencarnados de qualquer tipo, de repelir aqueles que não devem penetrar no campo magnético, e ela funciona, né, como um circuito fechado, tem influência sobre os médiuns da mesma forma que os médiuns influenciam a corrente mental. Eu tinha colocado essa observação aqui. E essa corrente mental, ela fortalece a mediunidade do médium, daí a importância dos médiuns de sustentação, assim como uma pessoa que se distrai facilmente numa reunião mediúnica vai quebrar essa corrente, né? Então, eu esqueci até de fazer esse comentário. E aí, nessa figura, né, no circuito mediúnico, então, nós temos uma vontade de apelo,
que parte da entidade comunicante e uma vontade de resposta, que seria a concordância do médium no trajeto, então, de ida e volta. E para manter a corrente mental, é preciso haver o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium, que iria funcionar como um interruptor, né? Então, esse pensamento constante de aceitação requer uma concentração muito grande, né? Então, tem a vontade, apelo que vem desse espírito comunicante, a corrente circula até chegar no médium, e se o médium aceitar e mantiver esse pensamento constante de adesão e aceitação, né, do pensamento do espírito comunicante, e aí quando ele faz isso, ele está fechando o circuito mediúnico, e aí circula, então, uma corrente mental, né? Então, esse interruptor, essa chave que vai fechar esse circuito, vai ser o pensamento constante de aceitação do médium, ou seja, a concentração dele. E daí a gente vê assim, como que é importante nessa questão da concentração, e aí a importância também dos médiuns de sustentação para auxiliar nessa concentração, né, Vicente? Perfeito. Aí, Isso é tão interessante que quando a gente diz assim, como que se fecha o circuito na comunicação mediúnica? É quando você fala. Como que se fecha o circuito na luz elétrica? É quando alguém aciona o interruptor e a luz, você fecha o circuito. A mediunidade é a mesma coisa. Na hora que você está recebendo as informações e que você dá voz a elas, você faz a interpretação do que está chegando para você, porque é lógico, o espírito está passando informação para você. No caso da comunicação, olha, foi até bom citar isso. No caso daquilo que o espírito está mandando, que está chegando aos seus lobos frontais, ele não voa em termos de palavras, igual nós estamos fazendo, não, porque ele não está com essa capacidade, não. Olha que interessante. O que chega para você o cérebro vai ter que decodificar as informações que chegam. É uma energia mental. Ela chega, você decodifica isso. É por isso que a mediunidade ela é calculada em percentual. Então, quanto mais você vai melhorando a sua capacidade de recepção, você vai aumentando o seu percentual mediúnico. Aqui, ó, muita gente fala assim, o Chico Xavier era médium inconsciente. Chico Xavier não era médium inconsciente porque fui eu fiz essa pergunta para ele. E ele me respondeu, graças a Deus, 100% consciente. Uhum. Essa foi a resposta dele. E eu ainda perguntei de novo para ele, falei assim, mas Chico, você é 100% consciente? Eu repeti, da forma que nós entendemos de consciência mediúnica? Ele respondeu, sim, meu amigo. Muita gente acha. É claro que eu posso sim receber dois espíritos mecanicamente, um pela uma mão, o outro pela outra, e posso inclusive receber um outro falando. Esse é um processo mais físico, mas eu nunca perco a minha consciência. E até quanto maior o conhecimento do médium, maior vai ser a consciência dele, né? Muito mais capacidade ele tem de fazer esse circuito mediúnico para que a comunicação se dê. Uhum. Olha para você ver. Pergunta de Kardec. Somos todos médios? Sim. Uns em maior, outros em menor potencial. Agora, somos todos. E se somos médios, nós podemos intermediar os dois planos da vida, sem dúvida nenhuma. Agora, à medida em que nós vamos nos preparando, à medida em que nós vamos buscando o conhecimento, e que nós vamos entendendo esse processo, e que não vamos deixar por conta dos espíritos para fazer tudo, sim, nós temos a capacidade de chegar em qualquer ambiente e mentalmente ou energeticamente nós podemos calcular o que está acontecendo aqui daquele ambiente. Uhum. Às vezes, sem precisar de evidência. Simplesmente pela capacidade sua de concentração, né? De captação ambiente. Tudo isso pode ser feito. Mas temos que estudar.
Tem alguém com a mão levantada? Que eu tô vendo só uma mãozinha, mas eu não sei quem. Sandra. Eu queria saber se essas informações podem chegar na tela mental do médium através de imagens. Que pode visualizar. Isso fala um pouquinho mais para frente. Ah, tá. Não é que chega na tela mental como figura. Isso aí é um processo que o cérebro faz. O cérebro, gente, é tão interessante. Isso aí eu já estou entrando num outro conceito que eu não detenho muito, não. Essa parte mais científica. Mas as informações que chegam até o cérebro, o cérebro decodifica tudo. Então, o que chega para nós é como se fosse, igual um computador. É um processo matemático. Então, chega pequenos dados e o cérebro ele tem a capacidade de codificar. E após ele codificar, você vê imagem, você está recebendo imagens externas. Mas não é dessa maneira que o cérebro faz. Então, por exemplo, quando eu estou vendo o espírito, as pessoas acham que a gente vê o espírito igual a gente vê uma pessoa materializada. Não. Por quê? O cérebro depende de luz. Ele depende da luz, né? Para ele poder primeiro receber o que está externo. Quando você está usando o processo mediúnico, de onde vem essa luz que você vai captar a presença dos espíritos? De onde que é? Responde. Hein? Da pineal? Da pineal. Gente, quem gera energia para nosso processo de evidência é a glândula pineal. Ela é pineal ou pituitária, tem alguns outros nomes, né? Mas essa glândula é fundamental para esse processo. O que o médium aprende? Uma das coisas fundamentais para nós aprendermos na mediunidade é trabalhar a pineal. Por quê? No momento em que eu fecho os olhos e que eu vou até minha glândula pineal, eu estou fazendo o quê? Eu estou ativando ela. E eu posso ativar ela de tal maneira... Por que quando você está fazendo uma prece, você tem que elevar? E como que você eleva? É pela glândula pineal. Tanto é que você pode observar que quando você começa uma prece, não é uma prece falada, é a prece sentida, é o diálogo seu com o superior. Você está de olhos fechados, você vê a sua glândula acendendo, você vê uma luz. Isso é interessantíssimo. Então, quando a gente começa a aprender isso, uma das coisas primeiras que você tem que fazer na hora que você vai fazer uma prece é o quê? Relaxar. Você tem que relaxar para as forças centrífugas e centrípetas entrar em ação nesse momento. Aí, quando você relaxa, em especial os ombros, para que o processo se dê, você começa a se ver internamente. Aí a sua glândula ela vai movimentando, porque são glândulos, né? Como é que fala? São pequenos cristais. Esses cristais é que entram em movimento. Eles são alguns milhões, né? E eles começam a movimentar, porque você está instigando ele, vamos dizer assim. Mediunicamente, você está ativando eles. Por isso é que Jesus diz que na hora que você vai orar, que você tem que perdoar primeiro os seus inimigos. Jesus é que fala. Olha que interessante. Não, eu pergunto porque... Eu perguntei porque vem determinados espíritos que não têm condições de falar. Eles vêm mais para o choque anímico. Aí... espírito nenhum fala. Quem fala não, sim, eu entendi, mas eles não têm condição de nada. Aí, quando eles chegam, aí eu consigo visualizar onde eles estão e a situação. Então, porque do jeito que você está falando, fica parecendo que
que a gente imagina. Entende o que eu estou falando? Mas não é bem imaginação, porque você não tem onde tirar daquilo. Como ontem. Não, Sandra, pera aí, só um minutinho. Não é uma imaginação. Você está ligada fluidicamente, vamos usar o termo assim. Você está ligada em toda reunião mediúnica onde você está gerando uma passividade para uma comunicação, ela é feita fluidicamente. Quando eu falo fluidicamente, ela é feita grosseiramente. Olha que processo. Então, o que acontece? As informações, elas circulam, elas saem do espírito. Olha como é que funciona. A Isabel até colocou aí, só que ela colocou o espírito superior. No caso dos espíritos inferiores, o que acontece? O seu mentor espiritual vai pegar a mente daquele espírito, num determinado ponto daquele espírito, e vai ligar na sua região básica. É uma ligação mesmo de tomada. E ele está fazendo uma ligação neutro. E ele também faz uma outra ligação positiva também no seu corpo. A espiritualidade é que faz tudo isso. O médium, quando ele sente esse processo, ele tem uma reação. Por que ele tem uma reação? Porque algo diferente está chegando até o corpo dele. Em especial no cérebro, porque quando é feita essa informação, ela vai diretamente para a região dos lobos frontais. Por quê? Porque algo diferente foi ligado e o cérebro captou a informação. E aí que você começa o quê? Como você tem alguns milhões de sensores nos seus lobos frontais, cada informação que o espírito pensou, ele pensa. Por isso é que o médium capta, por exemplo, ele reage igualzinho o espírito está reagindo, com ódio, com raiva. Por quê? São as sensações que você está demonstrando daquele emissor. Esse aqui é o detalhe. Então, assim, porque fica parecendo que o espírito está mandando, ele está pensando e está chegando para você como se fosse uma tela de televisão. Não funciona dessa maneira. Mas aí eu tenho uma dúvida, Vicente. Por exemplo, pensando na sua ligação, por exemplo, com Ezequiel, tá? É diferente. Mas eu estou pensando assim, quando é do espírito superior com o médium. Aí eu sei que é diferente, mas aí suponha que você não entenda uma mensagem que ele está querendo te transmitir. Como se você estivesse escutando, não é isso? Ele te fala alguma coisa, é como se você estivesse escutando uma voz ali que está te falando alguma coisa, certo? Não. Não? Não é voz. O espírito não tem voz física. Não, eu sei que não tem voz, mas é como se você tivesse... É como se fosse uma intuição, mas é como se você estivesse ouvindo aquilo ali. É uma inspiração, é uma inspiração ampla. Inclusive, é muito comum a gente dizer assim, o Ezequiel me disse. A gente usa esses termos porque são termos humanos para as pessoas entenderem. Sim, mas é uma comunicação por pensamento. É mental. Né? Sim. É mental. E aí suponha que ele te mande um pensamento que você não compreenda. Sim. Aí ele pode projetar um cenário na sua frente para que você compreenda, não pode? Perfeitamente, pode. Ah, tá. Então tá. Só que no caso dos espíritos, um espírito que está comunicando e que ele está numa situação de enfermidade, ele não tem nada dessa capacidade. Sim, agora, é sempre do superior para o inferior, né? Continuando lá o que Sandra perguntou. O mentor dela pode sim criar, aí olha como é que muda tudo. Naquele exato momento, ele pode sim mandar para a tela mental de Sandra uma informação que aquele espírito não está mandando para auxiliar Sandra no processo de comunicação. Aí já é a participação de um terceiro. Entendi. Por quê? Porque o espírito vai falar do ódio dele, vai falar da raiva. Você acha que ele vai chegar ali, que ele vai falar que ele matou alguém? Não. Ele é vítima. Aí o mentor começa a transferir algumas informações para ajudar o médium ou para ajudar o doutrinador. Porque aí o que acontece? Quando o espírito se sente muito na condição de vítima, o doutrinador recebe um outro tipo de informação
para ele, às vezes, até travar um diálogo com ele. Bom, então, nessa imagem aí, né, o perispírito do médium com o do espírito comunicante vão formar um circuito ligando a mente de um com a mente do outro, né? Mas para que esse circuito ele funcione, o médium ele tem que estar em constante adesão, né? Ele precisa estar em concentração, né? E se no momento de um transe mediúnico tem muito barulho, né? Então, isso, se o médium leva um susto, ou isso pode romper a sintonia, né? Então, quando alguém começa a falar muito alto, igual, por exemplo, tá lá o Vicente tentando sintonizar, ficar lá concentrado para receber a intuição, e tá aquele bate-papo ali na salinha, aquele passando para lá e para cá, barulho da rua, né? Isso ele o esforço que ele faz é muito grande para manter a sintonia, imagino eu, né? Que eu entendi dessa maneira. Hoje, você tem uma ideia, nós temos um problema seríssimo na salinha. Aquela salinha ali, ela tem tanto aparelho ali dentro, ela tem tanta coisa ali dentro, que o Ezequiel, inclusive, proibiu, só entra a convite dele durante o trabalho. Porque o que estava acontecendo? Às vezes uma pessoa chega e se ele entrar direto na sala, ele entra num circuito energético ali, que dependendo da posição que ele está, ele pode gerar uma queda. E nós tivemos um processo desse recentemente. Uma pessoa da casa lá, ela está um pouco com alguns problemas mentais, e ela chegou e entrou direto na sala. Quando ela entrou, Ezequiel, pode sair, não pode. Eu nunca vi o Ezequiel ficar tão bravo, porque ela cortou todos os circuitos que estavam no trabalho. E assim, para recompor aquilo foi um processo difícil. Pra você ter uma ideia, eu tomei um choque no momento em que ela entrou dentro da salinha. Ela foi entrando assim, quando ela pôs o pé dentro da sala, ele falou, não pode entrar aqui. Ele falou, inclusive, alto, em voz alta, em bom som. Não pode entrar aqui, você está atrapalhando os trabalhos. Aí ela voltou para trás, ela deu uma ré, mas nisso ela já quebrou o circuito lá, olha para você ver. E ela é médium. Então, isso é muito sério. E às vezes as pessoas, os próprios companheiros de um trabalho, como o pessoal não preocupa muito com o estudo, eles não têm esse conhecimento. Eu fico brincando com aquele moço que atravessa a reunião lá. Ainda bem que agora mudou a sala. E isso mudou por quê? Olha para você ver, todas as vezes que ele atravessava para ir lá para dentro do SOS, ele quebrava a corrente. Ele entrou numa faixa que ele não podia entrar. Ele não está preparado para aquilo. Entendi. Então, se tiver também com a mente em outro lugar, né? Então, preocupado com outras coisas, com problema dentro de casa, também fica mais difícil do médium receber, né, a intuição do espírito. E se ele está também com uma dor física, com algo assim também, recebeu uma notícia ruim, uma notícia triste, mas está lá trabalhando, né? Então, Aí ele recebe. Hein? Ao contrário. Dá quem pode, recebe quem precisa. Peraí, não escutei. Dá quem pode, recebe quem precisa. Sim, então, se um dia cheio de problemas, você vai para uma reunião mediúnica, mas o que eles vão fazer? Eles vão te isolar, porque você não está apto a dar sua contribuição. Aí, se eles veem que você, dentro do circuito, eu vou até usar o termo circuito elétrico ali, né? Eletromagnético. Quando você está no circuito eletromagnético, o que vai acontecer? Você vai recompor suas energias também. A função da corrente numa reunião mediúnica é essa, é de também reequilibrar seus componentes. E como eu tenho eu tenho mais informação a respeito de tudo isso, menina, eu tomei um choque na hora. E depois, na hora que eu sentei na sala, eu demorei mais ou menos uns 20 minutos para me recompor energeticamente. Olha que falta de caridade para com o médico que trabalha num trabalho igual aquele de quarta-feira. Você tem todo um preparo,
Aí alguém com uma informação chega e arrebenta com você. E eu fico pensando o seguinte, Vicente, eu acho que disciplinado ali é só você. Nós todos somos muito indisciplinados. Tem horas que Não, tem mais gente disciplinada assim, tem. Não, mas eu falo assim, não, claro, mas não com a disciplina que a gente deveria ter, sabe, assim, porque eu fico pensando, assim, como que deve interferir na reunião, porque por mais que às vezes, assim, claro que tem algumas pessoas, sim, que são mais disciplinadas, né, mas até a questão mesmo da gente se preparar antes, né? A gente tá lá naquela correria de trabalho, aquela coisa toda, você às vezes já chega, tá no trânsito, você vai correndo, igual eu te contei na quarta-feira passada, eu saí daqui de casa atrasada, bati até meu carro na pilastra, um negócio mais besta. Eu falo assim, gente, isso é. Mas não tem horas que não tem outro jeito. Você fala assim, ou é assim, ou eu não vou. Mas ao mesmo tempo você fala assim, você tem que se preparar antes, né? O que você está falando aí, você começa meio-dia, você já está se preparando. E como que isso, por mais que você chegue ali, igual assim, hoje eu já estou começando a aprender isso, pelo menos tentando, me esforçando para isso, de chegar ali e deixar um pouco meus problemas para trás, porque às vezes eu chegava com a cabeça em casa, por exemplo, né? E a gente tem que fazer esse trabalho de deixar os problemas ali né, para fora, entrou ali e tentar se entregar ao trabalho. E isso, às vezes, não é muito fácil, né? Não é muito simples. É simples para quem vai exercitando isso. Então, eu acho que a gente, na verdade, a gente vai aprimorando, né, essa questão. E eu fico vendo assim, por exemplo, por vários momentos está ali na salinha, às vezes a pessoa está me perguntando coisa de tesouraria, por exemplo. Eu fiquei pensando que a gente tem que começar a ser um pouco até grosseiro, porque ali não é um ambiente de conversar sobre isso, não é ambiente de conversar de problema, de conversar de festa, de conversar de café, de conversar. Ali é um ambiente da gente ficar sustentando uma reunião. Então, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, gente, quantas vezes eu devo ter te atrapalhado quando a intenção era te ajudar, era estar ali dando uma sustentação e, ao mesmo tempo, o tempo todo tem gente ali que colocando outras coisas, outros assuntos, é o tempo todo aquele movimento, aquela coisa ali dentro da casa. E eu fico, né, assim, a gente tem que aprender a ter disciplina. Fiquei pensando até numa questão da importância de alinhar várias questões ali com os médiuns. Acho que precisa de um estudo para todos os médiuns ali da casa mesmo, igual a gente já tinha comentado, para ver assim, porque nem todo mundo acompanha esse estudo aqui, por exemplo, mas talvez um seminário, alguma coisa assim, para a gente tentar alinhar de forma que auxilie mais o trabalho, porque a gente poderia te auxiliar muito mais. Isso que eu fiquei. Ô, Isabel, aqui, ó, a gente está falando de circuito mediúnico e de circuito elétrico. Você imagina, por exemplo, no momento em que começa a reunião de quarta-feira, oficialmente ela começa às 19h30, oficialmente, correto? Uhum. Nesse horário, fecha-se um circuito na casa. Agora, olha que interessante. No momento em que a espiritualidade ou que alguém está fazendo a prece inicial, se alguém está em movimento dentro da casa e ele chega lá na entrada e ele chama alguém para conversar, ele já fez uma quebra do circuito. Vou contar para vocês, eu acho que todo mundo já deve ter lido isso. Isso é lei na cidade de Nosso Lar. Às 18 horas, todo mundo para o que está fazendo para a oração. Eu fiquei até pensando, Vicente, porque às vezes acontece, e o que foi o que aconteceu, inclusive na quarta-feira, de gente pedir orientação em cima da hora. Aí você tem que, às vezes, está com o computador até desligado, vai lá e liga o computador de novo e põe uma orientação. Aí você tenta ajudar uma pessoa, mas, na verdade, isso acaba atrapalhando o trabalho. Então, até nisso, eu acho que a gente tem que ser disciplinado.
ó, 6 horas já não ligue mais computador, já não tem mais orientação. Mas às vezes a gente vê uma situação, eu queria te perguntar, o que faz essa situação? Você vê que às vezes é uma situação grave e a pessoa precisa de uma orientação, mas entregou assim em cima da hora. O que a gente faz? Porque ou você chega atrasado, entendeu? O que você sugere? Eu acho que a gente tem que... Não é mensurar a dor de ninguém. Nós não temos capacidade de mensurar a dor de ninguém, mas a gente tem que fazer uma análise, sim. Porque é o seguinte, se você tem um trabalho, e esse trabalho ele tem, por exemplo, ele tem todo um processo para ele acontecer, inclusive, nós tivemos uma descoberta dentro do sistema, que mesmo após as 19 horas, alguns companheiros estavam lançando pedidos. E o Ezequiel já tinha pedido, inclusive, antes era um horário, depois ele deixou, né? Ele estendeu um pouquinho mais, era 18 horas. Depois ele estendeu um pouquinho mais. Mas, assim, é uma questão também de bom senso. Por quê? Em razão do que acontece hoje e em razão do aumento muito grande de necessidades que as pessoas estão tendo, só para vocês terem uma ideia, na quarta-feira passada, nós deveríamos ter lá mais ou menos de humanos, mais de 100 pedidos de orientação. Quer dizer, para você fazer 100 orientações, é como se um médico estivesse atendendo 100 pessoas em 3 horas, pode dizer em 2 horas e pouco, porque você tira ali meia hora, às vezes, para uma prece, você tira mais um horário que ele vai dialogar, mais um tempo que ele vai falar com as pessoas. Então, na realidade, é como se estivesse atendendo 100 pessoas em 2 horas, mais os animais. Então, assim, é um troço que até eu paro e penso e eu falo assim, gente, isso é impossível. Mas eles fazem, eles conseguem fazer. Agora, você imagina quando alguém vai lá e quebra esse processo. Teve um dia desse, recentemente, o Ezequiel iniciou a prece, alguém veio, entrou na sala e começou a conversar com alguém que estava na salinha. Ele parou a prece, que aí já não é mais nem quebra de circuito, aí já é falta de educação. Então, ainda é pior ainda, porque uma coisa é o seguinte, nós sabemos assim, se você está num evento e alguém está falando, você tem a obrigação de manter em silêncio. É isso. Então. Mal está com a mão levantada aí, Isabel. Quer falar, mal? Sim. Eu achei muito interessante as coisas que vocês estão conversando, né, estão explanando aí, e a gente vem aprendendo sobre aonde a gente está. Eu acho que a gente poderia começar a, não sei se listar ou se colocar isso em alguma... Talvez listar todas essas coisas para transformar isso em uma informação. Sim. Porque muitas vezes, claro que tem a falta de disciplina, eu entendo, mas muitas vezes a indisciplina é pela por falta de de informação. conhecimento. E Entendeu? também que não se busca conhecimento, né, Mauro? Não, perfeito, isso sim. Mas é uma ação que a gente não tem condição de fazer, levar a pessoa a buscar conhecimento. Mas talvez, eu achei muito interessante essa informação do seminário, e eu acho que não deve de ficar restrito a um grupo de pessoas, mas sim a todos que participam. Sim. Né? A gente idealizar esse conteúdo desse seminário,
colocar... Aos trabalhadores da casa, eu acho, todos os trabalhadores. Sim, porque o negócio é o seguinte, eu questiono bastante, eu questiono muito, e eu começo... Primeira coisa, a gente deve saber aonde que a gente está e o que a gente está fazendo ali. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu estou aqui na sala, o meu objetivo é dar sustentação. Tá, beleza. Joia. O que é dar sustentação? Você sabe? Não, não sei. Eu também não sei. Então, a gente vai ter que entender isso. Né? Vamos olhar do outro lado também. Né? A pessoa não tem a visão do que tem ali na sala, onde está trabalhando o Ezequiel, o Vicente, todos que estão trabalhando ali, todos ali têm uma função. Eu tenho por hábito não entrar em lugar nenhum sem ser convidado. Né? Mas, se a gente olhar assim, você vê uma sala com algumas pessoas trabalhando. O pessoal não tem essa visão dos equipamentos, assim como o momento ali do passe na outra sala. Assim como até do assunto que a gente está discutindo hoje, dessa formação desse circuito, dessa quebra do circuito na hora que entra uma pessoa, na hora que faz um barulho. Aonde a gente faz a aplicação ali? A aplicação, às vezes a gente está fazendo a aplicação, tem vários aparelhos conectados, que o Ezequiel já explicou, e às vezes a pessoa não está conversando, mas ela pega uma sacola e começa, né, aquele barulho, ele desconcentra. Ele desconcentra um monge budista, porque o negócio é o seguinte, Então, talvez ir levando esses conhecimentos, eu não sei se no seminário, talvez depois disso, olha, isso aqui para as pessoas que estão frequentando essa sala aqui. Igual a dona Beth teve um dia, chegou lá e falou sobre a questão da conversa paralela. E está certa. Né? Eu não está errado. Você está me fazendo rir, sabe por quê? Ô, Mauro, se tem uma coisa, talvez a conversa não me incomoda tanto no processo mediúnico do que uma sacola plástica. E tem umas pessoas que produzem uma sacola, que essa sacola é realmente para irritar todo mundo. E parece que os companheiros da casa, eles compram exatamente aquela sacola que vai irritar o médium. Por quê? Você está ali concentrado, a pessoa chega com a sacola e começa. E a sacola não para, é uma merda. O salto, né, Vicente? O sapato. O salto quem fala. Porque o salto é o seguinte, você já escuta desde a entrada do centro. Porque, gente, quando você começa um processo de concentração, você começa... existe um certo afastamento do corpo. Então, todo movimento e toda zoeira que surgir no lugar... É uma competição, né? A zoeira, ela aumenta em percentual. Então, por quê? Porque eu estou entre o corpo e eu tô distanciado do corpo. Então, se eu estou distanciado do corpo, eu estou escutando duas vezes. É o perispírito e é o corpo também. Então, todo movimento, ele aumenta em percentual. Não. A sacola e a sacola e o salto, pelo amor de Deus. Acho que eu deveria colocar uma placa ali, ó, não entre com sacola zoeirenta. E, pelo amor de Deus, larga o salto. Por que o pessoal da Umbanda, quando a pessoa entra, o sapato tem que ficar lá fora? As coisas fazem sentido. Faz. E assim, imagina isso. Isso você tem 40 anos de trabalho. Agora, imagina a gente que está iniciando, está ali na aplicação, tentando fazer a aplicação. Ou tentando concentrar de qualquer outra maneira, né? Tentando fazer, assim, a gente está tentando fazer o melhor, mas a gente sabe que a gente está dando um trabalho gigantesco para o mentor, né?
E se tem qualquer coisa que seja conversa, mesmo que seja necessário, sacola, o que for, isso atrapalha, pelo menos para mim, me atrapalha muito. Mas a gente vê que, às vezes, as pessoas estão fazendo isso de forma inconsciente, entendeu? Então, seria talvez interessante sair depois, talvez, desse seminário, sai até um procedimento de como, ou uma informação, talvez procedimento é uma forma assim, que as pessoas ainda não entendem muito como positivo, mas sai uma informação de, naquele ambiente, como se portar. Quais as informações que eu preciso ter, né, de dentro. É igual o pessoal estava comentando, a gente estava conversando, que tem orientação lá, você tem que vir aqui tomar o passe, beleza. Mas você talvez teria que começar a dar informativos. Você tem que chegar no horário, você tem que participar da palestra, você tem que evitar o uso de bebidas alcoólicas, etc. Então, o que acontece? Porque as pessoas chegam em cima do horário e quer tomar o passe, quer tomar a aplicação antes do horário e tal. Então, talvez teríamos que trabalhar no básico da orientação para conseguir, porque assim, mas eu acho que a gente está vendo... Mauro, primeiro os trabalhadores tinham que se educar para depois a informação ir para todos, assim, você entendeu? Sim. Porque até para alinhar o pensamento da casa em vários aspectos, né? Então, eu acho que pensar nisso, assim, de uma maneira de alinhar isso, né? Ou, às vezes, um curso mesmo de mediunidade. Porque o que a gente está, pelo menos o que eu estou vendo aqui, que as informações que a gente está tendo aqui são preciosas. E seria importante a gente ver uma forma de levar essas informações. Sim, porque às para vezes as outras pessoas, até numa palestra que dá lá embaixo. Assim, gente, nós vamos dar uma palestra aqui, desenvolver uma palestra sobre o passe. E aí, nessa palestra do passe, você já explica todo esse proceder para ter melhor, né? Às vezes a pessoa vai ali tomar uma aplicação, eu tenho por hábito falar com a pessoa para ela entrar em oração, muitos outros também têm, né? Mas talvez se ela já soubesse que seria interessante ela já ir para lá, que não é o mesmo remédio que você toma na drogaria e toma, é um remédio diferente, né? A troca energética é importante, a pessoa está em condições, está em condição receptiva para receber. Então, talvez a gente achar uma forma de levar essa informação para as pessoas. Ô, Mauro, eu acho que isso vai ser importante. Então, você entendeu, Mauro, você entendeu perfeitamente por que foi criado essa reunião online aqui entre nós? Porque, na realidade, é o seguinte, olha para você ver, esse encontro que nós temos aqui todo domingo, ele é um encontro esclarecedor. E era para ser para todos, né, Vicente? Não, ele é para todos, em especial a equipe Amor. Só que o que acontece? Como o Ezequiel foi vendo que, até pelo nome, a equipe Amor, ela tinha que ser ela tinha que estar mais integralizada no trabalho. Principalmente, eu com toda sinceridade, é claro e evidente que pode acontecer um dia ou outro, um domingo ou outro, de você, às vezes, ter um compromisso com um casamento antes, às vezes você saiu com a família. Claro que vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas todos os domingos do ano... Então, assim, com toda sinceridade, na minha visão, é uma falta de interesse. A pessoa, às vezes, ela se sente bem em dizer assim, eu faço parte de uma equipe que trata animais lá no centro. Tá? Eu faço parte de um grupo. Agora, fazer parte de um grupo não é só você aparecer a carinha lá, não. Fazer parte de um grupo é integrar, sim. É estar realmente, né? É realmente ali imerso naquele processo. E eu vejo que
grande parte da equipe Amor não está aqui. Ela não vem, ela não está comprometida com isso. Bom, o que o mundo espiritual faz? E a gente observou que eles fazem isso ao longo do trabalho. Eles vão eliminando. A pessoa vai entrar num processo de desânimo, sai do trabalho e eles vão substituir ela. O mundo espiritual faz isso. Eles dão a chance para a pessoa. O dia que ela desencarnar, que ela chegar no mundo espiritual e falar assim, mas eu não tive a oportunidade. Teve sim, aqui, ó. Você foi convidado para fazer isso, para fazer aquilo. Você precisava de informação, mas não. Você não abriu mão, né, do seu dia a dia, do seu conforto. Enfim, você perdeu uma grande oportunidade na Terra. E, infelizmente, o que acontece é isso. É isso. É isso. Beleza. Vamos. Já chegamos no horário, Isabel. Você vai ter que continuar semana que vem. Ai. Você achou que ia ficar livre? Achei, eu queria até. Não, estou brincando, mas. É bom que a gente está, na verdade, ampliando a visão para vários aspectos, eu acho. Todas essas questões eu acho interessante, talvez a gente tratar até de maneira interna, né? Levar isso lá para o presidente e pontuar e falar que eu acho que talvez seja interessante passar todas as informações para que todos da casa tenham a mesma informação, acho que é importante. Igual o Mauro falou aí, por exemplo, a questão das pessoas, né, receber orientação, fica todo mundo perdido, às vezes não tem informação, chega primeiro para tomar palestra, como é, como é que não é. Acho que a questão é tudo, até entrou ali, desde a entrada, até chegar no Ezequiel, até chegar ali na reunião pública, até chegar no trabalho da equipe Amor, acho que para tudo. Ô, William, você já prestou atenção como que os cachorros comportam na hora que o Ezequiel está falando lá? Sim. Eles comportam, às vezes, muito melhor que muito médio da casa. Por incrível que pareça, parece até que a espiritualidade faz isso, que é para mostrar para a gente, tirando um ou outro, mas a grande maioria tem um comportamento assim, de respeito durante toda a fala, durante alguém que está falando, né, se está fazendo o estudo da noite ali, os cachorros comportam com total respeito. Eu falo assim, mas como é que pode? Você põe um tanto de cachorro junto, que seria todo mundo tá ali, né, latindo. Não! Eles não fazem isso. Então, a gente precisa aprender. Nós precisamos. Tem muito que aprender ainda, Vicente. Principalmente com essa questão que você falou do comprometimento. É isso que está faltando para muita gente. Comprometimento. Isso mesmo. Bom, quem se sente à vontade de fazer a oração de fechamento hoje para nós? Pode levantar a mão agora. Vai dar briga. Vai. Vou pedir a Grazi, então, fazer a oração. Faz a oração para nós, Grazi. Então, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, de aprimorarmos nossos conhecimentos, de crescermos. Obrigada, Jesus. Neste momento, pedimos autorização para encerrar os nossos estudos e que assim seja. Antes de todo mundo sair, vamos lembrar o seguinte: essa reunião que nós estamos fazendo aqui, o Ezequiel acabou de me falar aqui agora, essa reunião é reunião de cura. Tá? Reunião de cura. Para nós mesmos, né, Vicente? Para nós. É para nós. Ela é reunião de cura para nós. Com certeza. Não tenho dúvida também. O conhecimento traz a cura, né, Vicente? Libertação, né? Libertação. E uma oportunidade que muita gente está perdendo. Fazer o quê, né? Meus filhos serão muito amados, meus filhos serão reconhecidos, né? Como é que é? Meus filhos serão reconhecidos por muitos se amarem. Muitos se amarem. E o que é o amor? Amor é integração, é respeito, é participação, né?
Ontem a gente fez um trabalho lá que, vamos dizer, tinha tudo para não dar certo e tudo deu certo. Meu bem, foi maravilhoso, gente. Entendeu? Nossa Senhora. Tudo para não dar certo e tudo deu certo. Então, assim, aí a gente, eu voltei lá aos 40 anos atrás, que a gente falava assim, vamos fazer isso. Isso é loucura. Mas aquela casa está feita por loucura. Em especial, loucura minha. Eu chegava para o grupo, falava, eu estava contando para o pessoal, uma vez nós fizemos um show com o Fernando Ângelo, para 1.500 pessoas, e ele deu show de graça para a gente. Então, ali tem um monte de trabalho que foi feito que era loucura, a princípio. Mas o que acontece? Existe um negócio que a gente chama a causa. E quando a causa é para o bem, quando a causa é para o Cristo, meu caro, pode ter espírito, pode ter o que quiser, mas tudo vai dar certo. E realmente dá. É isso aí, gente. Boa noite.